Oi, gente, tudo bem? Hoje eu passei aqui para falar um pouquinho da relação, do que gera, né, estresse na relação entre marido e mulher, né? Então eu vou dar aqui uma possibilidade, né? E trazer, na verdade, o objetivo é trazer a reflexão um pouco sobre essa questão. Vamos lá. Quando os casais, né, namoram, enfim, casam, né, é muito comum a gente observar que as mulheres acabam assumindo uma responsabilidade pela casa. E isso é cultural, enfim, não vou nem me estender muito nisso, mas se vocês quiserem que eu me estenda nessa questão cultural, coloquem aqui, aí, enfim, eu posso até gravar um outro vídeo, mas a questão principal é que, por uma questão cultural, né, a mulher acaba assumindo muito das tarefas domésticas, mesmo que ela também trabalhe fora, mesmo que ela, né? Mas, além disso, é comum que a mulher, ao assumir esse papel, ela acaba servindo o seu marido, né? E aí ela acaba colocando o seu marido num lugar de filho, num lugar de ser cuidado. Então ela cuida, enfim, ela prepara a janta, ela lava a louça depois, ela coloca a toalha no banheiro, né? E se estabelece nessa relação de marido e mulher uma relação de mãe e filho, né? Uma relação de cuidado, onde essa mulher ela cuida, né? E esse marido, as relações estão sendo estabelecidas dessa forma, ele também acaba assumindo esse papel de filho dentro da relação marido e mulher. Aí vem o filho, né? Eles conversam, eles têm uma relação super boa e se dão bem e decidem ter um filho, né? E aí chega lá um bebezinho. Quando esse bebezinho chega na família, o que acontece? Essa relação ela se desestabiliza. Por quê? Porque a mulher, né, por questões físicas e biológicas, né, também, ela passa a necessitar de cuidado e de apoio, ela precisa, né, de apoio, de cuidado, enfim, ela tá lá impossibilitada muitas vezes com o bebê, de fazer algumas coisas, e ela precisa que o marido, enfim, que era cuidado, né, que passe a cuidar. Só que esse marido, ele não aprendeu a cuidar, ele aprendeu a ser cuidado, na verdade, numa dinâmica aí dessa família. E aí começam os conflitos, né? Começam os conflitos, essa mulher não se sente desamparada, não apoiada. Aí vem também uma questão cultural, mas é porque ele é homem, é porque ele não sabe fazer. E vem a mulher esperando o que é óbvio na cabeça dela, mas é óbvio que eu tô aqui dando de mamar com um corte ou recém-parida, e aí eu não posso levantar para fazer a comida, ou aí eu preciso de um copo de água e ele não percebe. E chegam conflitos de um lugar que parece que é óbvio, né? Então, assim, e que eu quero trazer aqui para vocês que nem sempre é tão óbvio assim. Por quê? Porque vocês tinham uma relação onde você cuidava e aí a gestação, ela é um preparo para a mulher, mas ela não é para o homem, porque o homem não está gerindo nenhuma filha, gerando nenhum filho. Mas a mulher está, então a mulher ela está ali sendo preparada, né, para a maternidade, e o homem ele passa a ser pai no momento que o filho nasce. Só que aí, no momento que o filho nasce, o homem não passa só a ser pai do filho, ele precisa também dar apoio para uma mulher. E é uma posição que ele nunca teve, né? Então, assim, os conflitos eles começam muito aí. Tem muitas queixas de mulheres que dizem que não tem apoio dos maridos. E quando a gente vai investigar e entender a relação marido e mulher, normalmente era uma relação onde a mulher servia e o homem recebia.
E eu nem tô falando, tá, gente, de uma relação machista, não, nada disso. Numa relação de cumplicidade mesmo. Mas dentro dessa cumplicidade, a mulher exercia ali, continuava exercendo ali o papel de mãe e o marido habituado ali a receber. E como tinha tempo para isso e possibilidade para isso, as relações elas foram sendo vivenciadas a partir desse modelo, né, e dessa forma. Só que quando a mulher passa a ter uma outra responsabilidade, ela não consegue manter essa demanda. E na cabeça dela é muito óbvio que o marido tenha que compreender tudo isso. Até poderia ser, porque a gente não está falando de uma criança, a gente está falando de uma pessoa adulta. Poderia ser, mas nem sempre é. Então, é muito importante que a gente entenda que o óbvio precisa ser dito, né? E quando você passa a entender, a enxergar que foi uma relação construída e que agora vocês precisam reconstruir essa relação, vocês precisam de novo sentar e conversar a respeito de papéis, de novo sentar e conversar a respeito de expectativa, né? Ou até a respeito de necessidade, né? Então, hoje eu preciso que você seja presente de outras formas, né? E quando eu percebo isso, eu consigo reorganizar, né, a minha rotina. E quando a gente fala que na maternidade a rotina precisa ser reorganizada, até porque tem um bebezinho ali fazendo parte dela, mas não é só essa reorganização que se faz necessário. Se faz necessário uma reorganização ali do casal também, né? Porque aquele casal que só existia os dois, existe agora um terceiro tomando conta aí da maior parte do tempo. E quem vai ficar com as responsabilidades que existiam antes? Como que vai ser isso? Então, assim, gente, é muito importante que as conversas, elas aconteçam sempre, né? E que o óbvio precisa ser dito. Agora, para você que ainda não tem um bebezinho aí no meio do caminho, eu sugiro que reflita sobre qual é o modelo de relacionamento que você está vivendo hoje, né? Para que você não se sinta tão desamparada quando um bebê chegar. E aí, para que você também não coloque em xeque ou em questionamento a sua relação, o seu relacionamento, o seu casamento, né? Porque senão também a mulher tende a invalidar aquele homem, né? Porque ele não ajuda, e o homem tende a invalidar aquela mulher depois que ela virou mãe, porque ele também não percebe o seu lugar, né? Então, a minha sugestão aqui hoje é que você reflita sobre esse modelo de relação que você tem na sua casa, né? E que a partir do nosso olhar a gente pode tomar algumas decisões importantes para que a vida possa ser real, né? E mais leve, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.